Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Conversa com Energia. Hoje a gente tem a honra aqui de receber a professora Luciane Neves Canha. Professora, muito bem-vinda. Muito obrigada. Agradecer novamente por ter aceito essa participação. Hoje a gente te recebe aqui em um dos nossos escritórios na cidade de Porto Alegre. E eu já quero começar vendo um pouquinho da tua história. Nascida em Santa Maria, estudou em Santa Maria, professora há quase 27 anos na UFSM. Aquela história de santo de casa faz milagre. Funciona bem aqui, né? Funcionou bem comigo. Funcionou bem comigo, sim. Faz 27 anos que eu sou como é que foi essa escolha, assim, dessa trajetória dentro principalmente da área de pesquisa, creio eu, né? Sim. Eu decidi fazer engenharia elétrica num período ali dos anos 80, final dos anos 80, onde você ainda tinha bem menos mulheres nesse segmento, mas era uma tendência. Eu gostava da área tecnológica, eu gostava das disciplinas, né, matemática e física, e fiz a graduação na Universidade Federal de Santa Maria. Na sequência, eu fiz o mestrado em engenharia elétrica, então eu já entrei, digamos assim, tendo essa formação, não é, de pesquisadora, porque você vai fazer mestrado, porque já tem uma tendência, né, a trabalhar com pesquisa. E no meio do caminho eu acabei fazendo um concurso público na universidade para ser docente. Eu entrei na Universidade Federal de Santa Maria em 1997 e segui fazendo doutorado, né? Precisei ainda mais um tempo até concluir o doutorado. E aí, então, uma vez que você faz o doutorado, é docente de uma universidade pública ou particular que seja, a tendência é você trabalhar numa pós-graduação. Então, eu ingressei na nossa pós-graduação em engenharia elétrica. Hoje, a nossa pós-graduação no Brasil, ela é uma pós-graduação nível 7, então ela é nível de excelência, o nível máximo é 7. Né? Então, hoje, Universidade Federal de Santa Maria, URGS, Universidade Federal de Santa Catarina, USP, Unicamp, são universidades que têm pós-graduação em engenharia elétrica nível 7 no Brasil. E de lá para cá, de 2004 para cá, que foi quando eu terminei o doutorado, eu sigo trabalhando com pesquisas, sempre na área de energias renováveis, transição energética, acompanhando, né, essas mudanças que estão ocorrendo, os avanços tecnológicos, e orientando, então, tanto alunos de graduação quanto mestrado e doutorado. Assim como outros convidados que a gente já teve aqui, eu acho muito interessante esses profissionais que estão na área antes mesmo da gente ter todas essas tecnologias, né, na mesa hoje. Né? Tu começaste lá atrás. E como é que é ver de dentro, né, todo esse desenvolvimento Eu sei que tu tem um lado para falar de mobilidade elétrica um pouco mais específico, mas como é ver toda essa evolução, né, das renováveis ao longo do tempo de dentro do setor? Sim. Quando eu me formei, foi em 1994, você ainda não tinha possibilidade de injetar energia na rede. Não existia essa figura ainda. Né? Então, assim, em 94, não falávamos de geração solar fotovoltaica. Ela existia, mas para aplicações muito específicas, caras, aeroespaciais, enfim. Né? E somente armazenamento. Armazenamento, na época, nem falávamos armazenamento de energia na época. Né? Falávamos de geração solar fotovoltaica, módulos muito caros. O que a gente tinha de geração distribuída? Pequenas centrais hidrelétricas. Né? Tanto que o meu mestrado foi em PCHs, pequenas centrais hidrelétricas, né? Que hoje, inclusive, é uma fonte de geração super importante, que às vezes é negligenciada, né? Porque o que eu vejo de dentro da academia é que, à medida em que novas tecnologias surgem, aquelas tecnologias passadas que antes estavam em alta, elas acabam sendo descartadas como uma opção. E hoje, o que a gente vê no mundo? Né? A gente vê uma perspectiva de termos aí verões cada vez mais quentes, um aquecimento global que é fato, derretimento de geleiras, enfim. E nós não temos condições de atender toda a demanda com apenas uma fonte de geração. Né? Então, a gente precisa congregar. Então, a gente tem que olhar lá para trás de novo. PCHs, pequenas centrais hidrelétricas, você aproveitar o potencial das águas é super importante, aonde você tem essa possibilidade.
Biomassa é super importante. Geração a partir do lixo é super importante. A energia solar fotovoltaica, que hoje, né, domina aí as nossas gerações renováveis no Brasil, junto com a eólica, é de extrema importância. Então, assim, geração próxima à carga eram coisas que antes nós não falávamos quando eu me formei e quando eu entrei na academia. Falávamos, então, de sistemas de grandes centrais, geração centralizada, transmissões, onde você tinha grandes perdas, e temos ainda grandes perdas, né? Então, você olhar assim, a possibilidade da geração distribuída é muito importante. E, na época, também não existia uma figura que hoje é importantíssima, que é o prosumidor. Ou seja, nós, como clientes, gerando a nossa energia, injetando essa energia na rede e tendo que também ficar face a face com a legislação, com as obrigações, né? O cliente, ele não é meramente uma entidade que vai comprar um módulo fotovoltaico, injetar energia na rede e não ter as suas responsabilidades e não ter o risco associado. Então, é um aprendizado, né? A gente antes falava geração, transmissão, distribuição. Hoje a gente fala geração, transmissão, distribuição e consumo. Então, o consumo, ele é um elemento super importante. Então, a gente vê assim, um avanço grande e uma necessidade, eu vejo, da gente congregar todas as fontes para que a gente possa ter soluções possíveis. Porque não é questão de uma substituir a outra e esquece, né? Exatamente. Não é assim, essa aqui está melhor agora, esquece as demais. É um complemento. É um complemento, por isso matriz, né, de todas as... Exatamente. E temos que ter assim, um compromisso importante com essa questão da água que a gente tem aqui no Brasil. Porque se nós formos ver, 3%, apenas 3% de toda a água que tem no planeta, ela é potável, né? Ela é doce. Uhum. E desses 3%, em torno de 13% a 17%, desses 3%, somente 1% é uma água que está disponível para que a gente possa utilizar. O restante, praticamente 2%, está nas geleiras. E desse 1%, em torno de 13% está aqui na nossa região. Então, nós temos assim, um potencial de uso de água, mas, ao mesmo tempo, uma responsabilidade com esse manejo da água, né? Então, tudo isso mostra que a gente tem um compromisso com o meio ambiente e com o atendimento aí da geração. Tu falaste antes da geração junto à carga, né? A gente fala muito disso na questão do solar. A gente que está com... eu digo nós na Solar Sul temos esse assunto diariamente. E eu não sei se acontece contigo, quando tu pesquisa muito um assunto, acaba vindo anúncios daqueles assuntos ou semelhantes, né, nas redes sociais. E eu vi essa semana uma geração junto à carga de hidroelétrica, né, de PCH. Ou seja, uma pessoa lá, uma empresa, oferecendo uma mini turbina, né, para se colocar numa queda d'água numa pequena propriedade, que iria abastecer, botava uma, duas, sei lá quantas turbinas fossem necessárias, né? Então, a gente vê também, assim, claro, não tão disseminado quanto hoje está a solar e outras fontes renováveis, mas vê essas outras soluções para uma geração junto à carga, né? Então, exato. Porque eu não sei se existe, por exemplo, eólica junto à carga? Sim, existem eólicas pequenas, onde você vai ter um pequeno aproveitamento, mas muito pequeno, né? A gente precisa ter uma condição melhor de vento, uma condição de altitude, e isso acaba favorecendo que você tenha centrais maiores, né, de aproveitamento eólico. Mas existem aproveitamentos de turbinas que têm eixo vertical, que podem, inclusive, ficar, por exemplo, ao longo de estradas, onde você tem aquele eixo vertical girando. E esse é um aproveitamento de energia que serve para quê? Para atender uma lâmpada, para atender alguns LEDs, para atender alguma luminária, né, alguma sinalização luminosa, né, de informação. Uhum. Então, tudo que a gente está fazendo hoje requer energia. Qualquer pouco de energia que você consiga utilizar é importante. E o mais importante que eu vejo é que, para as empresas integradoras, o nome é integradora, né? Eu vejo que ela tem que ser uma integradora não só de integrar a energia para o sistema, mas integrar fontes no portfólio. Né? Então, assim, se você vai apresentar uma solução para uma pessoa que você vai vender energia solar fotovoltaica, e se aquela pessoa tem na propriedade uma possibilidade de uso da biomassa, por que não solar e biomassa?
né? Uma pode complementar a outra, uma pode fazer com que o retorno do investimento seja mais rápido, se você não colocar um módulo tão grande, né? Módulos maiores. Se você tem a possibilidade de aproveitamento da energia hidrelétrica, por que não aproveitar? Então, os estudos eles têm que começar a olhar, né, todo esse potencial que a gente tem para complementar. Eu acho que isso até facilita a ascensão da geração solar fotovoltaica, porque muitas vezes se torna caro o investimento, né, e a pessoa não sabe muito bem como vai aproveitar. Dessa forma, acho que a gente consegue ter um mix bem bacana. Vamos seguindo. Nesses anos todos de estudo, né, de pesquisa, no ano de 2021, tu foi ali elencada entre as 21 mulheres mais influentes dentro da mobilidade, né, no mundo. Por que essa vertente de mobilidade? Onde é que ponto aí chegou que tu disse, vamos olhar para isso aqui agora? Sim. Onde é que foi a chave? A chave, onde que virou, Onde virou? Como eu disse, desde que a minha formatura, que eu entrei na universidade, que eu entrei como docente, eu acompanho a evolução dos recursos energéticos distribuídos. Então, tinha eólica, pequenas centrais, geração solar fotovoltaica, biomassa, que é algo que sempre houve, mas hoje ela tem um apelo muito forte pelo fato de que a biomassa é um armazenador de energia. Começamos a ver armazenamento de energia surgindo para justamente dar esse suporte à rede e evitar que a gente corte, né, fontes renováveis, o que não é desejável. E aí surgiu, em torno ali de 2012, 2013, a mobilidade elétrica começa a surgir no mundo, né? Alguns modelos de carros, e a gente vai acompanhando. E só que essa mobilidade elétrica ela é uma carga que vai impactar diretamente no abastecimento, impacta diretamente na rede de distribuição e, em grande volume, se a gente for olhar, né, no horizonte mais avançado, impacta no fornecimento, no planejamento dessas redes. Você tem carregadores que começaram a ser carregadores de 7 kW, passaram para 22, 50, 60, 120, 300 kW. Então, isso pesa na rede. Isso faz com que você tenha que pensar alternativas. Bom, junto com esse desenvolvimento, a partir de 2010, nós tivemos também um conceito que é o das redes inteligentes, as smart grids. Então, as smart grids surgiram, né, o conceito smart grid surgiu em função de quê? Você começa a ter muita geração distribuída, você precisa ter uma rede que absorva, que conheça, que receba esses dados e que reaja positivamente, ao mesmo tempo que tem que dar um retorno para quem está oferecendo energia e para quem está investindo, né? Então, a Smart Grid vem com um conceito de automação, de ciência de dados, de grandes possibilidades de transação de energia. Bom, e os veículos elétricos começaram a ter, então, a bidirecionalidade também associada a eles. Então, além de serem carga, eles podem ser geração, eles são baterias móveis que estão aí circulando. Então, é natural que eu olhasse a mobilidade elétrica como um novo recurso energético distribuído que surgiu. Então, o carro elétrico, para mim, ele é um recurso energético distribuído. Você comprou um carro, ele vai impactar na decisão de você colocar um módulo fotovoltaico na sua casa, porque o abastecimento vai ser feito de forma mais barata. O que deve vir primeiro? O carro ou o abastecimento? Olha, por exemplo, assim, o que normalmente vem primeiro pela tua experiência? Tem que ter a infraestrutura. Tá? A nossa experiência foi, o Rio Grande do Sul, até o ano de 2021, não tinha nenhum eletroposto rápido. Então, tínhamos muito poucos carros elétricos. Né? Então quer dizer, vem o carro primeiro, já tinha carro, não tinha eletroposto rápido. Não, o carro, quando você compra o carro elétrico, ele vem com um carregador modular que vai ser instalado na sua residência. Então, ok, é como você comprar um celular que vem com um carregador. Né? Isso aí faz parte. Agora, para que você tenha volume e você olhe e veja assim, bom, vou comprar um carro que eu posso me deslocar de Ijuí até Porto Alegre, de Santa Maria até Livramento, de Uruguaiana a Porto Alegre, eu preciso ter uma infraestrutura de recarga. Então, o desenvolvimento da indústria de carros elétricos no Brasil
passa por um olhar sério de você ter uma infraestrutura de recargas em rodovias para esses veículos elétricos. E para te dar um exemplo, ontem eu me desloquei de Santa Maria para Porto Alegre, eu vim à tarde, eu não queria pegar noite na estrada, e quando eu cheguei no eletroposto rápido, que foi o primeiro do Rio Grande do Sul, né, que nós instalamos em Santa Cruz do Sul, primeiro em rodovias, isso em 2022 nós instalamos. Em 2021 nós instalamos o primeiro no estado, que foi em Santa Maria, na Universidade Federal. Eu cheguei lá e tinha 2 carros carregando no eletroposto. Então, eu tive que esperar os 2 carros carregarem, 2 carros BYD, 2 carros chineses, né? Que você já vê assim, não havia BYD trafegando aqui no Rio Grande do Sul até início desse ano. Então, de março para cá, que a gente começa a ter uma nova montadora trazendo, né, importando seus veículos para cá e já visualizando uma fábrica no Nordeste, o que vai impulsionar. Mas, para que haja um volume de venda de carros, eu reforço, existe uma necessidade do abastecimento ser olhado como infraestrutura, assim como você tem estrada, como você tem pedágios para dar infraestrutura na estrada, você vai ter que ter um olhar do governo para a infraestrutura de abastecimento entre cidades. E acaba sendo isso, o não olhar acaba sendo um risco para essas empresas que estão investindo. Acabaste de falar da BYD, comprou a fábrica da Ford lá na Bahia, né, para fazer toda a produção aqui. Mas se não houver esse avanço deste lado, nada adianta eles largar a frota na rua. Vai acabar que você começa a ter muita discussão negativa a respeito. É bom, mas eu não consigo me deslocar. É bom, mas eu cheguei num carregador e o carregador não funcionava. Por quê? Porque é um carregador de um projeto, porque o projeto terminou, porque ninguém assumiu aquele carregador, porque fica só, eventualmente, alguém fazendo um trabalho voluntário de monitoramento. Então, você precisa o quê? Que as próprias integradoras hoje, tanto da eletromobilidade quanto integradoras de geração distribuída, elas comecem a assumir, talvez, esse papel de investirem nessa infraestrutura e de assumirem esses riscos, digamos, né, de você ter que estar dando esse suporte, mas, claro, criando uma carteira de clientes, criando modelos de negócio que vão viabilizar esse investimento. Né? Sim. Inclusive, agora, recentemente, entrou uma linha nova, né, de produtos lá na empresa, falando em carregadores. Houve um treinamento por causa dessas novidades, dessas mudanças aí. E a gente vê a necessidade, claro, falávamos há pouco sobre as instalações da Certage, né, que já havia, inclusive, citado no evento onde eu te conheci, né, e é importante lá para a nossa região, inclusive, essa disseminação da ideia da eletrificação. Né? Mas eu queria saber de ti o seguinte, existe uma evolução de tecnologia nos veículos, ok, temos hoje baterias que dão aí, né, 400 nos somente elétricos, né? Isso, nos híbridos aí joga mais para cima. Nos somente elétricos aí, claro, os da BYD ali nós temos a caminhonete de 7 lugares. Não, a de 7 lugares ela vai uns 600 e poucos, eu acho, né? Já ouvi falar na questão da bateria em estado sólida, né? Isso aí existe, assim, vai evoluir? O que mudaria isso? Tem essa informação? Sim, a bateria de estado sólido, você tem ali uma grande densidade de energia, né? Uma densidade de energia maior nessa bateria, uma menor influência da temperatura na operação dessa bateria. Nós já temos na China baterias que rodam com mais de 1.000 quilômetros. Funcionando, operando. A gente que não tem ainda chegou aqui, né? Então, assim, cada vez mais você vai ter tecnologias de baterias. E o que acontece com a eletromobilidade? Ela para nós hoje, no setor de baterias, assim como o setor aeroespacial foi para a geração solar fotovoltaica, por exemplo, né? E com células combustíveis. Porque o combustível para levar uma aeronave até a Lua, até o espaço, é o hidrogênio. E aí, todo o desenvolvimento de células de combustível, de uso de hidrogênio como combustível para meios de mobilidade, se deu a partir do programa aeroespacial.
americano e russo, enfim, né? Mas o americano é a referência que a gente tem de start inicial. A mesma coisa com a mobilidade elétrica. Cada vez mais estão sendo desenvolvidas baterias e tecnologias para armazenamento que concentrem uma maior quantidade de energia, deem uma maior autonomia para o veículo, e eu ressalto, essa maior autonomia para o veículo significa que você tem baterias que podem dar suporte à rede com uma maior capacidade também, né? Então, quando a gente olha e ao mesmo tempo, uma carga mais significativa. Veja que, assim, se a gente não tem um gerenciamento inteligente, muitas vezes você tem um carro que vai rodar 500 quilômetros, vamos supor. A gente não tem ainda isso aqui, é menos, mas digamos 500, já vamos olhar o futuro. Um futuro que já existe nos outros países, né? Se você deixar esse carro chegar a quase zero de estado de carga dessa bateria, poxa, você vai demorar muito tempo e você, se quiser uma recarga rápida, você vai buscar um eletroposto que tenha uma alta potência, né? Agora, se você usar o carro 10% dessa bateria e chegar onde tem um carregador lento de baixa potência e você carregar o seu carro, porque ele fica boa parte do tempo parado ao longo do dia, você não vai demandar esses eletropostos rápidos dentro de uma cidade, por exemplo. Você vai demandar se você vai fazer viagens, você vai demandar com carros de aplicativos, mas mesmo assim, quando ele está parado, se ele tem um ponto para plugar o carro, ele faz uma recarga de oportunidade. Mas quem é que tem que tomar essa decisão? É o motorista? Não. É o carro, é o sistema inteligente. Então, a gente está evoluindo para carros, por isso que o carro elétrico ele é disruptivo. O carro elétrico vai tomar decisões sobre a sua melhor condição, mas não do ponto de vista só dele e do usuário, mas do sistema. Ele tem que identificar onde ele está, se ele está próximo ou não, né? E se ele precisa ou não. Se ele precisa, se é interessante que ele faça aquilo conforme o perfil do usuário que é o dono desse veículo, ou se for um carro de compartilhamento, né? Não importa, e receber sinais do sistema. Então, o que hoje a gente vê como transição energética é você ter comunicação. Né? Comunicação de todos os dispositivos com o sistema, que, a grosso modo, é quem viabiliza você, por exemplo, ter segurança de que você vai ter energia na sua residência. Porque se você é off-grid, fora da rede, né, para que você tenha essa segurança, você vai ter que investir muito num sistema de armazenamento de energia, né, com uma autonomia aí de vários dias, enfim, o que praticamente inviabiliza. E investindo num grande sistema faz com que você também não possa comercializar essa energia. Então, é um capital ali investido, é um passivo, né, que fica. Você, conectado à rede, você transaciona energia com essa rede. Agora, ao transacionar, você tem que estar sujeito às regras também desse mercado, que é o mercado de distribuição de energia elétrica, que implica não só transacionar energia, mas em termos de capacidade da rede. Tem lugares em que você não tem capacidade, o cabo não tem capacidade suficiente para drenar aquela energia ou para atender aquela carga. Bom, então o que fazer? Bom, então vamos ver alternativas de complementarmos essa energia ou então de refazer a rede. Então, são alternativas que têm que estar hoje inseridas no planejamento tanto de médio e longo prazo das redes, quanto da própria operação. Esse problema de adaptação de rede, né, é bem complicado, porque foge um pouquinho da nossa alçada, né? Passa aí para a alçada das distribuidoras e aí vem uma morosidade por fluxo de trabalho, por, sei lá, capacidade de investimento, né? Então, nós tivemos recentemente um problema lá que demoramos muito para ligar uma grande usina, porque a rede ali não suportaria. E aí a solicitação foi feita, demorou, teve que fazer uma solicitação via judicial, sabe? Para conseguir adaptar a rede para receber aquela carga que a usina estaria gerando. Então, não é só uma visão de pesquisa, né? É uma visão toda de... macro. Né? E não é também só uma visão técnica, é uma visão e ambiental, é uma visão social.
Porque se você não tem como levar energia para um determinado local, ou se você não tem como drenar aquele excedente de energia que está naquele local, você deixa de dar desenvolvimento social e econômico para a região. Por exemplo, existem várias regiões no Nordeste do Brasil onde você tem um potencial para a instalação de resorts e esses resorts não têm capacidade para serem abastecidos. Por estudos de rede, teria que se fazer uma nova subestação ou no mínimo, estender novos alimentadores para que você tenha esse abastecimento. Se a gente olhar fora do Brasil, a cidade de Las Vegas, ela é praticamente toda atendida com geração renovável e muito dessa geração renovável vem da geração por termosolar, né, no deserto de Mojave, onde a gente tem lá um parque imenso de espelhos concentradores que aquecem energia para uma usina térmica, né? Então, assim, Las Vegas compra energia renovável e está no meio do deserto e tem um desenvolvimento absurdo e funciona 24 horas. Então, se a gente quer desenvolvimento, a gente tem que ter infraestrutura, energia e olhar que a energia ela está associada ao técnico, ao econômico e ao social. Esse é o maior, tu vê como o maior desafio para a evolução da mobilidade essa questão de infraestrutura. Então, ponto. Eu acho que sim. A infraestrutura hoje, porque assim, a indústria hoje no mundo, ela já está consolidada que os veículos serão elétricos. Podemos discutir o uso do álcool aqui, podemos usar o álcool como uma bandeira até mesmo política, mas é transitório. Não é o definitivo. E o hidrogênio também como combustível? Por isso que eu falo, motores elétricos. O hidrogênio vai rodar num motor elétrico. Né? A gente não vai usar o hidrogênio direto sendo queimado no carro. Sim. Então, ele vai ser utilizado como fonte de abastecimento de uma célula combustível. Essa célula combustível usa o hidrogênio, produz energia elétrica e água limpa. Né? Então, essa energia elétrica que vai tocar um motor elétrico. Então, os processos fabris hoje estão todos eles indo numa direção de motores elétricos. Para te dar um exemplo, eu tenho uma amiga que mora no Reino Unido e que me disse que foi convidada para trabalhar aqui no Brasil numa empresa que vai para ela fazer a venda de motores a diesel. O que ela me disse? Eu não vou sair do Reino Unido para vender motor a diesel no Brasil, porque o Brasil está vendendo motor diesel que a gente aqui já nem está mais olhando. A gente já está olhando uma transição. Eu quero vender motores elétricos que usem energia elétrica ou hidrogênio. Então, é uma visão que a gente precisa ultrapassar aqui no Brasil. A gente precisa estar preparado, né? Essa neoindustrialização que o governo coloca, ela é super importante, mas ela tem que ter as bases claras do que a gente quer. Nós vamos ficar aí quanto tempo com motores a álcool? Tudo bem, o álcool pode ser usado para produzir hidrogênio. E esse hidrogênio, então, vai tocar esses motores elétricos. Vamos ter álcool, vamos ter hidrogênio ou vamos ter energia elétrica abastecendo os carros? Vamos ter os dois. Né? A gente vai ter hidrogênio abastecendo veículos mais pesados hoje, que requerem você ter uma autonomia muito maior e que aí a gente ainda não tem baterias suficientemente desenvolvidas para dar essa autonomia, e também tamanho, enfim. Então, o hidrogênio ele tem um papel importantíssimo, principalmente em países onde você tem aí metrôs e trens, né? E nós aqui temos rodovias, então a gente também tem que olhar isso. A Agência Nacional do Petróleo tem que olhar isso no Brasil. A Agência Nacional do Petróleo, ANP, a Agência Nacional de Transportes Terrestres. A gente tem que olhar o transporte terrestre de forma global, não é só petróleo, né? Não é só eletricidade, pode ser hidrogênio. A eletricidade pode ser um problema. O hidrogênio pode estar sendo produzido e levado a algum outro lugar. Então, é uma logística de transição, mas, ao mesmo tempo, assim, de um futuro muito próximo nosso, que vai mudar radicalmente como a gente está hoje aqui. Assim como nos anos 90, ali, quando eu me formei, não tínhamos pessoas com módulos fotovoltaicos na sua residência, hoje
qualquer estabelecimento comercial pequeno, ele já olha a possibilidade de ter uma geração solar fotovoltaica. Ontem eu estava vindo para cá, tinha 2 carros elétricos, sendo que um deles é de um usuário de uma cidadezinha muito pequena, perto de Santa Maria. Ele me disse, eu sou o único dono de carro elétrico ali. Mas por que eu comprei o carro elétrico? Porque vocês instalaram um carregador na universidade e porque tem esse de Santa Cruz. Então, eu consigo me deslocar a Santa Maria, Porto Alegre, e eu comprei um carro elétrico. Eu perguntei para ele, tu vais voltar? Tu queres... Qual é a expectativa? Não, eu nunca mais vou ter carro a combustão. Então, a gente precisa estar preparado para esse adotante que é inovador, mas que ele já se torna um cliente que precisa ter um mercado, né? A experiência, né? Acho que até foi palavras tuas, né? De que quem experimenta não retorna, de forma alguma. Seja por conforto, por tecnologia ou pelo fato de economia. Exato. Né? Não, tem vários fatores aí que acabam fazendo com que a pessoa decida e não volte atrás. Mas deixa eu só botar um contraponto aqui, que talvez nem sei se tu vai te sentir confortável em falar sobre isso. Nós concordamos aqui que o principal entrave e perigo para a evolução da mobilidade é a infraestrutura. E os interesses? Tu acabou de citar aí 2 agências nacionais. Um jogo de interesse, porque vai afetar os outros mercados. Sim. Né? Assim, grandes players dos outros mercados não podem colocar seus dedinhos e atrasar as coisas? Eu acho que os grandes players, eles estão absolutamente preparados para a mudança. Eles já são grandes porque eles têm flexibilidade. Eles já são grandes porque eles olham o mercado de forma global. E se você olhar, assim, a indústria do petróleo, ela não se concentra só em transporte. A indústria do petróleo é tudo. Tudo que a gente tem nessa sala aqui tem um toque de petróleo aqui, né? É tudo. É plástico, é tudo aqui. Então, assim, a indústria do petróleo ela é muito maior do que a indústria do transporte. Claro que, né, é a grande bandeira, é o grande cliente, mas essas empresas elas estão já na transição. A Shell é uma empresa que está fortemente investindo hoje em mobilidade elétrica, né, em infraestrutura de recarga para mobilidade elétrica. Petrobras hoje é Petrobras Energia, está olhando a produção de hidrogênio também, porque a gente vai ter plataformas offshore e todo o conhecimento aí da Petrobras nesse desenvolvimento de plataformas no mar, ele vai ser importante. E é Petrobras Energia, então olha como um todo, né, o abastecimento do país, né? Então, assim, eu entendo, se você olha Tesla, se você olha Google, se você olha Amazon, Microsoft, todas essas grandes empresas têm ações já em empresas, indústrias que olham essa questão da mobilidade elétrica. Está todo mundo olhando a sustentabilidade, né? E a mobilidade elétrica, obviamente, é abastecida por fontes renováveis, né? Interessante. Saindo um pouco da mobilidade elétrica rapidinho aqui, antes que eu me esqueça. Tu também faz parte do grupo de pesquisa lá para a ANEEL, correto? Eu faço. Para a ANEEL, como é que funciona essa tua coordenação? A minha relação com a Agência Nacional de Energia Elétrica é através Já que falamos de órgãos, né? Me lembrei da ANEEL. Vem através dos projetos de pesquisa e desenvolvimento, né? Na lei de P&D da ANEEL, que recentemente foi alterada, para que justamente as pesquisas agora olhem um TRL, né, que a gente chama, olhem uma inovação, uma aplicabilidade de mercado maior. Então, hoje a gente já olha uma pesquisa vendo qual é o produto que essa pesquisa vai trazer. Essa pesquisa vai trazer qual é o diferencial. Ela vai gerar uma patente, ela vai gerar um artigo, ela vai gerar uma tese. Não, mas não é isso que a gente quer. A gente quer que tudo isso ocorra, e isso faz parte da academia, mas a gente quer ver o produto. Qual é o produto? O produto é um sensor diferente, é um sensor que não tem no mercado, é um sensor que tem no mercado, mas é mais barato, é um sensor customizado para a nossa realidade, né? É uma solução para uma rede que é diferente da rede americana, da rede europeia, da rede chinesa, rede de energia elétrica, né? Então, a gente tem que olhar assim, muito a questão do produto. Então, a Agência Nacional de Energia Elétrica lança editais de projetos estratégicos, que foi o caso desse de eletromobilidade, foi o último edital, lançado em 2019,
que nós participamos, foram 33 empresas no Brasil selecionadas pela ANEEL, tivemos que ir a Brasília, fazer a defesa do projeto, enfim, para desenvolver projetos com eletromobilidade. Então, você tem hoje lá no Pará, por exemplo, projetos com eletromobilidade para os transportes fluviais, né? Barcos elétricos, porque lá o transporte muito fortemente se dá nos rios. Então, a gente tem que ter esse olhar também. Você tem aproveitamento aí de energias renováveis para abastecimento de veículos, no caso do hidrogênio, álcool, enfim, outros, né, biomassa. Você tem projetos de infraestrutura, né, que vão, de fato, trazer essa infraestrutura. Enfim, aí a gente tem uma variedade muito grande de projetos da Agência Nacional de Energia Elétrica. E o grupo que eu trabalho, né, que é o Centro de Excelência em Energia e Sistemas de Potência, congrega vários pesquisadores, todos nessa área, olhando os sistemas elétricos de potência, desde a geração, seja ela centralizada ou descentralizada, a transmissão dessa energia, a distribuição e o gerenciamento lá no cliente. Então, o cliente ele pode estar fazendo parte de uma comunidade energética, por exemplo, onde se transaciona energia entre os consumidores, digamos. Ele pode fazer parte de uma microrrede. Essa microrrede já congrega agentes, vários clientes, pode ter várias comunidades energéticas ali dentro, e essa microrrede transacionar energia com a rede principal, conectada ou desconectada. Você pode ter microrredes vizinhas, são todas, tudo que eu estou falando são pesquisas que a gente faz, são teses de doutorado que estão em desenvolvimento, né? Olhar essa questão de perdas de energia, olhar essa questão do serviço ancilar, por exemplo, a ANEEL agora tem aberta uma chamada pública para oferta de serviços ancilares, né, que são aqueles serviços que vão dar o suporte à rede para o controle de tensão. Então, por quê? Porque você coloca a geração solar fotovoltaica num ponto, você vai ter, muitas vezes, uma tensão muito elevada ali, né? E aí, o que acontece? Eu posso dar um suporte à rede usando um sistema de armazenamento que poderia reduzir essa tensão elevada. Ao mesmo tempo que, se eu tenho um local com tensão, problema de tensão, eu não preciso, talvez, recondutorar a minha rede, ou trocar um transformador, ou colocar um regulador de tensão. Talvez uma planta solar fotovoltaica ali, dependendo do horário em que ela esteja trabalhando, ela auxiliaria, né, oferecendo aquele serviço ancilar para a rede. Então, o serviço ancilar, olhando tensão, pode ser dado por diferentes recursos energéticos distribuídos. O próprio veículo elétrico, né, onde você tem ali eletropostos que sejam gerenciados de forma inteligente, ele pode, eventualmente, carregar carros que estão ali quando é necessário, ou então descarregar essa energia quando é necessário. Esse transacionamento de energia, né, que tu citaste também lá no evento 2 semanas atrás, ele é muito interessante, que nós hoje temos ali a questão, né, a casa carrega o veículo, mas o veículo dá o suporte. Mas como nós conversamos lá brevemente, na liga eu te fiz a pergunta, nós não temos esse ao contrário ainda aqui, né? Tipo, sim, hoje a gente pode... O veículo abastece a casa, ele não joga na rede. Exatamente, ele ainda não tem o V2G, que a gente chama, né? O Vehicle to Grid, né? Oficializado, regulado, né? Regulamentado pela ANEEL. Mas temos o veículo para casa, o V2H, né? Então, isso é possível você abastecer uma carga, mas sem esse excedente de jogar para a rede. Mas, como também a gente já tinha comentado, Estados Unidos, Europa, a Ásia, são lugares onde você tem eventos severos já ocorrendo há bastante tempo, ele já tem uma infraestrutura preparada, né? Você vai para os Estados Unidos, você tem os locais avisando aonde que você pode ficar abrigado quando houver um terremoto. Então, você já entra numa universidade sabendo que tem determinadas portas que você vai ter que acionar quando houver um tornado, enfim, para que você fique seguro. E o que acontece? São situações em que muitas vezes ficam isolados. Tem uma queimada na Califórnia, que é um local assim, muito afeito a você ter esses incêndios, e aí ficam comunidades muitas vezes isoladas.
Se você tem os carros elétricos ali, aí eu falo de carros, de ônibus, de vans, né, caminhões, você consegue abastecer, né, por um determinado período. Então, tem que haver um compromisso. Não basta simplesmente, temos carros bidirecionais que podem dar suporte. Não. Quais são aqueles que estão cadastrados para o suporte? São aqueles que sabem que farão esse papel quando forem chamados. Então, também tem que ter uma parte de legislação que acompanhe, né, de penalização para quem não estiver ligado nisso e, sobretudo, de sistemas. Por isso que eu acho que cada vez mais a gente vai ter modelos de negócio e possibilidades de você ter empresas que vão fornecer esse serviço de gestão, né? Então, assim, aquele serviço que está monitorando o carro, o estado de carga da bateria, né? Nós fizemos, inclusive, uma tese que gerou até um depósito de patente também, que é o quê? Você transaciona energia, eu acho que eu comentei isso no evento lá, né? Você transaciona energia com a rede, seja do seu carro, seja da sua bateria, só que se tem um evento severo previsto para acontecer, claro que um terremoto é difícil você prever ele com grande antecedência. Aí a gente tem que ver qual é a discretização de tempo que estamos trabalhando. Mas se você vai ter assim um temporal, né, chuva muito forte, ventos muito fortes, tornados, isso tem um range de tempo bom para que as pessoas se preparem. Então, você avisa o sistema, transaciona energia com a rede até, sei lá, 3 horas da tarde. A partir das 3 horas até as 5, você tem que abastecer o carro, as baterias e ficar com 100% deles abastecidos. Porque a partir das 5 horas da tarde já está previsto que poderá ocorrer um evento severo. E aí você está precavido, né? Então, como é que a gente trabalha para ter essa resposta? Com informação, como eu disse, comunicação de todos os agentes, né? Estações meteorológicas, centros de defesa civil, os donos dos veículos que fazem a bidirecionalidade, as distribuidoras, os carros, que muitas vezes não é o dono que vai receber essa informação, é o carro. O carro recebeu a informação, ele já avisa que ele precisa estar abastecido, e aí eu preciso abastecer o meu carro, plugá-lo. Porque o certo, o que é? Você chega no lugar com o seu carro e já pluga. E ele fica ali. Independente, né? de quanto ele tem de bateria. Exatamente. Então, o ideal, o que é que a gente vai ter no futuro? Né? Que todos os estacionamentos tenham um barramento onde você possa conectar o seu carro. Esse barramento ele é controlado de forma inteligente. Bom, ele vai conforme a capacidade. Se eu chegar com 100% dos carros ali querendo o máximo possível, não vai dar. Não, mas ele vai ter que entregar, não? Não necessariamente. Não existe. Aí que está. A flexibilidade é justamente isso. Como que ele vai entregar se ele não tem capacidade? Então, assim, ele pode ser, digamos assim, dimensionado para atender todos com 100%, o que vai fazer com que o investimento seja altíssimo, e não necessariamente o carro que chega vai chegar precisando de 100%. Os carros chegam precisando de 10%, 5%, 20%, porque ele abasteceu em casa de noite. Então, a gente tem que ter esse compromisso, né, que é uma questão de cultura. Né? O brasileiro tenta buscar o ponto mais curto, né? A facilidade. Né? Então, não vou abastecer em casa porque é mais barato eu transacionar minha energia lá. Então, eu vou chegar e vou comprar aquela energia que é mais barata. Só um pouquinho, peraí. Eu tenho que chegar lá com uma certa capacidade, porque não adianta eu chegar com 0% de bateria, com 10% de bateria, porque o sistema vai limitar. Né? Então, assim, nós estamos inseridos num contexto que não é mais o que a gente fala da sociedade 4.0 ou da indústria 4.0. Se a gente olhar, a sociedade 5.0, que é o que o Japão já tem desde 2016, consolidado, é o quê? É você olhar o seu umbigo, como eu digo, né? E olhar o que a sociedade precisa, o que o meio ambiente precisa. Então, se aqui está muito quente e a gente vai agora ligar o ar-condicionado no 18, o ar-condicionado recebe informação do sistema de que agora não é o momento ideal para ele estar no 18. Ele vai ter que estar no 22. E aí ele vai ficar no 22 por quê? Porque o sistema como um todo
não deseja que ele esteja tendo uma demanda tão grande de energia, né? E é eu que vou ter essa consciência? Não, é uma comunicação, e por isso a gente acaba indo para situações quase que de filmes, né, que a gente via, de ficção, onde você tem uma inteligência maior que controla tudo. De fato, é isso que vai precisar acontecer, porque a gente vive numa sociedade que tem que olhar todas as coisas. E se a gente depender só das decisões das pessoas, nós não vamos ter as soluções melhores, né? É só cuidar que essa inteligência é programada por pessoas, né? Tem que ver o que ela vai fazer. Mas falando especificamente dos veículos aqui, nós estamos quase no fim da conversa, eu estava pensando, se cada vez mais tecnologias forem embarcadas, né? Mais tecnologias de gestão de energia e tudo mais, o veículo ele quase vira um eletroeletrônico, né? E aquela história de obsolescência programada que existe nos eletroeletrônicos, como TV, celular, né, também caberia para veículos? Tipo, eu vou comprar ali um veículo hoje, esse ano, né, daqui a 2 anos ele já não atualiza mais o sistema, talvez ele não gerencia a bateria como deveria, aí eu vou ter que comprar outro? Então, pode acontecer isso, de ter essa obsolescência rápida por causa da evolução da tecnologia? Hoje os carros vêm com baterias que têm garantia por 8 anos. A gente já tem, por exemplo, carros que estão rodando com mais de 13 anos com a mesma bateria, né? Nós já temos situações em que o carro precisou de alguma peça e aí uma peça de um outro carro que já, sei lá, foi batido, enfim, é utilizado. Então, a gente começa a criar, né, as oficinas dos veículos elétricos. Então, você vai ter o quê? Situações em que você vai ter que atualizar o seu software e o sistema, talvez, aquele carro não trabalhe da forma mais adequada, vamos dizer assim, como a gente queira, mas ele vai estar operando. É como um carro mais velho, né? Ele não te dá 100% da confiabilidade, mas ele está operando. Então, eu diria assim, 2 anos eu acho muito pouco, né, para um investimento tão alto como o carro. Então, claro, existe uma questão assim de razoabilidade. Bom, essa bateria ela dura 8 anos. A partir de 8 anos, o que acontece? Não é que ela não funcione mais, é que ela talvez não tenha aquela capacidade de 100% como ela tinha no início. Ela vai perdendo e ela pode chegar a 80%, 70% de capacidade. Bom, aí eu posso decidir, eu vou continuar com o meu carro, só que agora eu não me desloco mais de Santa Maria até Porto Alegre, conforme eu previa. Agora eu tenho que ter mais recargas no meio, porque a minha capacidade eu não tenho mais a autonomia que eu tinha de 300 quilômetros. Agora eu vou ter uma autonomia de 200, de 180. Né? Bom, paralelo a isso, existe um mercado de segunda vida. Segunda vida de baterias, reciclagem das baterias, né? Porque o metal da bateria, o lítio, que seja bateria de sal, não importa, você consegue extrair mais de 94% daquele lítio que está ali. Então, assim, a gente extrai nas minas, que é um problema também à parte, né, ambiental, enfim, que tem que ser olhado, mas você consegue reciclar muito bem essa bateria. Então, assim, ela pode ter segunda vida para você dar suporte à rede, ela pode ter segunda vida para você utilizar em residências, e depois de um certo tempo ela vai ser reciclada para que esse lítio retorne ao sistema. Então, o eletroeletrônico, que é o carro, ele entra dentro de um conceito que a gente já vive hoje, que começou com as smart grids, né? A rede inteligente, ela não olha mais o produto, o equipamento, pelo tempo que ele vai durar na rede, mas pelo grau de inovação e de serviço que ele consegue fornecer. Então, eu vou comprar um transformador não porque ele vai durar 30 anos na minha rede, mas eu vou comprar um transformador porque ele vai conseguir, neste momento, resolver os problemas que eu tenho. Né? Então, é um outro ponto de vista. Então, o transformador que eu estou falando agora, eu estou comparando um transformador a óleo com um transformador de estado sólido, um transformador inteligente, um transformador que tem eletrônica de potência associada, ou que tem um regulador de tensão associado ali, que possa ser controlado de forma eletrônica. Você sabe que ele não vai durar a mesma coisa que um transformador a óleo. Porém,
daqui a 30 anos, as coisas vão estar muito mudadas. Então, talvez eu não precise agora desse sistema. A mesma coisa o carro. O carro, eu vou comprar o carro e o carro está me dando os serviços que eu preciso, me deslocando, me levando. Bom, mas eu preciso agora ver 2G. Ou então, meu carro que não tem a função de injetar na rede, já não vai dar, eu vou ter que substituir. E à medida que esse V2G for valorado como modelo de negócio, como serviço ancilar, o que vai acontecer? Toda a indústria vai estar voltada para o V2G. Então, claro, aqueles carros que não tinham vão ficar obsoletos. O que vai acontecer? Aqueles motores vão ser usados para outras coisas, vai ter a reciclagem, vai ter todo... Então, a gente vê muitas notícias de cemitérios de carros abandonados na China, na França, né? Inclusive carros elétricos de compartilhamento que foram depredados e tal. É um período de transição que a gente passa, né? Até que a indústria também esteja preparada para toda essa reciclagem do que a gente precisa, né? Para adequar, dar o destino certo, né? Para não acabar jogando tudo de volta. Exatamente, né? É um investimento alto que você vai ficar com um carro ali que vai acabar sendo um passivo. Isso não deve ocorrer. Luciane, para a gente encerrar aqui, meio que de praxe, eu fazer esse questionamento aqui no final. Tu tem uma longa carreira, né, na docência, na pesquisa, né? Tenta puxar na tua cabeça alguma história que te marcou nesses anos todos de trabalho. Pode ser uma história de vida, de carreira, enfim, alguma coisa que tu viveu, que tu passou e aprendeu com aquilo e evoluiu com aquilo, alguma coisa que te tocou, enfim, compartilha com a gente alguma história marcante para ti. Sim. Como pessoa. Foram duas, eu tenho duas. À vontade, fica à vontade. Eu tenho uma com o meu orientador de doutorado, que é um ucraniano e que vive hoje em Kiev, e que me manda com frequência fotos do bairro dele destruído pela guerra, e que me orientou no doutorado quando ele era professor visitante aqui. E quando eu terminei o doutorado, eu estava cansada. E eu pensei, meu Deus, eu não quero mais estudar, eu quero só ficar trabalhando, dando aula, enfim. E eu comentei com ele, na época que eu tinha uma filha só, e eu queria ter outra filha, eu disse para ele, professor, eu quero ser mãe de novo, eu quero só dar aulas, eu estou cansada disso, né? E daí ele me disse assim, Luciane, tu deu um passo em direção ao futuro e tu nunca mais vai conseguir voltar para trás, né? Tu não vai conseguir ter realização se tu ficar só sendo a mãe, a professora. Tu precisa fazer com que esse conhecimento circule e seja dividido para outras pessoas e que tu também faça o que eu fiz contigo. Eu fiz com que tu desse um passo à frente, você vai ter que dar um passo, fazer com que outras pessoas deem esse passo. Então, aquilo foi muito marcante para mim, porque eu estava desistindo, né? E quando ele me disse aquilo, eu refleti e vi que, de fato, eu tinha uma missão, né? E o segundo foi quando eu tive uma participação numa orientação de uma aluna de ensino médio, que a Universidade de Santa Maria criou um programa que era de nós, alguns professores orientarem alunos do ensino médio, junto com professores do ensino médio. E essa menina ela tinha sido premiada numa feira de ciências, era do 3º ano do ensino médio. E eu conheci a professora dela, que era uma professora que estava fazendo curso de física, professora de matemática, cursando física. E ela me dizia assim, a gente precisa de inspiração para que os alunos aqui também tenham inspiração. É uma escola municipal da cidade de Santa Maria, né? Então, pública, né? Municipal, enfim, onde os alunos não têm grandes perspectivas de entrar na universidade, porque eles talvez estejam em condições um pouco diferenciadas em relação aos alunos de escola particular, que já fazem cursinho, que tem todo um preparo para isso, né? Então, a gente sabe que tem uma falha ali, mas a universidade pública pôde chegar lá. E aí, o que a gente fez? Nós falamos para eles de
geração solar fotovoltaica. Eles criaram um protótipo de uma casinha de madeira, então os alunos se preocuparam em montar aquela casinha. Compramos uma plaquinha de geração solar fotovoltaica para eles botarem no telhado. Aí resolvemos comprar uma bateriazinha. Compramos também uma bateria para que essa bateria estivesse na casa. Passamos para eles algumas aulas sobre a resolução, na época era a 687, né, da ANEEL, de você comprar energia, vender energia, de excedente, de compensação, né, o net metering. Então, eles entenderam como funciona quando o excedente vai para a rede e tal. E também fizemos um gerenciamento com Arduino para eles, né? Então, assim, foi interessante porque daí 2 alunos da turma disseram: eu gosto de programação. Eu vou aprender a programar para o Arduino. E aí ele programou, e aí eles fizeram aquele controle, né, que a gente colocou muito simples. Então, assim, foi uma coisa que deu um retorno muito positivo. Eu fiquei muito amiga dessa professora, né? Até hoje somos muito amigas. E foi uma coisa assim que deu um retorno muito bacana, porque você vê que consegue plantar a sementinha na cabeça de algumas pessoas que vão transformar o mundo depois, né? Só complementar, a gente tem um projeto na Solar Sul, que é o Solar na Escola, né? A gente, lá em Taquari, a gente recebe as escolas, e recentemente a gente foi convidado a ir a Palmares do Sul, na região sul, numa escola lá. E eu fui meio que desafiado, porque lá a gente recebe ali primeiro, segundo, terceiro, às vezes um 9º ano. E lá eram crianças menores, né? Eram crianças de, no máximo, 13 anos. Então, foi um desafio bem, bem grande. Mas eu achei que eu não ia ter a atenção deles. E tive muita. Claro. Me questionaram demais, muitas coisas, muitas dúvidas. E foi interessante ver. E tinha um lá que fizeram um projeto, uma casinha com plaquinha. Isso é gratificante, claro, né? Claro, não funcionava, mas eles estavam estudando aquilo. Exato. Eles fizeram até um solzinho mais alto, assim, para mostrar onde é que ia bater o sol. Isso, exato. Tá? É interessante ver que, primeiro que as professoras de lá têm esse cuidado, né? Tá sendo abordado esse tema. E de nos chamar foi bem bacana. Exato. Mas te agradecer mais uma vez pela tua participação. Né? Foi bacana te ouvir e ver todo esse conhecimento assim, né, de quem está inserida no mercado, ter essa visão diferente. Tá? Eu que agradeço. Muito obrigada. Esse foi mais um Conversa com Energia. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Não se esqueça de se inscrever no canal e também conferir esse áudio no Spotify. Um abraço e até a próxima.